Administração Geral e Pública. Autor Augustinho Paludo. Capítulo 3. Histórico, reformas e evolução da administração pública no Brasil. De 1808 a 1930, do patrimonialismo na administração pública brasileira. Considero válida a afirmativa de Sônia Amorim, no sentido de que o Estado no Brasil nunca foi obra da sociedade, mas antecedeu a nação. Foi implantado da metrópole sob um modelo patrimonialista e centralizador. Por isso, sempre foi poderoso, autoritário, autolegitimado, estabelecendo com a sociedade uma relação de total subordinação. Nunca definiu limites claros entre o público e o privado, estabelecendo como moeda de troca política terras e cargos públicos. Nesse mesmo sentido, Wilson Salles afirma: um Estado que surgiu sem que existisse uma sociedade civil autêntica e senhora dos seus destinos, governado por uma nobreza patrimonialista e voltada para extrair da terra recém-descoberta suas riquezas, menosprezando suas possibilidades de crescimento, fez surgir uma sociedade civil débil, dependente do seu tutor em todas as suas necessidades, as quais não são atendidas e da qual se mantém distanciada. Embora nosso conteúdo inicie em 1808, o ilustre professor da Fundação Getúlio Vargas, Frederico Lustosa da Costa, afirma que havia na colônia uma ampla, complexa e ramificada administração, que não obedecia a critérios uniformes, e havia também um caos legislativo. Essa administração colonial abrangia 4 níveis: as instituições metropolitanas, a administração central, a administração regional e a administração local. Quanto ao modelo de administração utilizado no Brasil colônia, tínhamos o mesmo patrimonialismo que vigorou nos Estados-nações até a segunda metade do século XIX. O marco para a construção do Estado Nacional e da administração pública brasileira ocorreu em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O fato é que a transferência da corte e, mais tarde, a elevação do Brasil à parte integrante do Reino Unido de Portugal constituíram as bases do Estado Nacional, com todo o aparato necessário à afirmação da soberania e ao funcionamento do autogoverno. A coroa portuguesa veio acompanhada de milhares de pessoas. Os dados divergem entre 5 e mais de 10.000 pessoas. E tanto o rei quanto seus nobres se instalaram em palacetes e casas de ricos comerciantes e fidalgos, desalojando-os. Marco para a construção do Estado brasileiro. Chegada da corte portuguesa em 1808 e elevação do Brasil a integrante do Reino de Portugal. O rei Dom João VI criou cargos e honrarias para compensar os súditos que fielmente o acompanharam. Conforme relata Frederico Costa, importantes e necessários organismos e instituições
foram criados nesse período, como a Academia de Marinha, a de Artilharia e Fortificações, o Arquivo Militar, a Tipografia Régia, a Fábrica de Pólvora, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a Academia de Belas Artes, o Banco do Brasil e os estabelecimentos ferríferos de Ipanema. O monarca Dom João retorna a Portugal em 1821. E quem assume o comando da nação é o príncipe Dom Pedro I, que em 7 de setembro de 1822 proclama a independência do Brasil. Em 1824, o Brasil ganha sua primeira Constituição, com 4 poderes constituídos: o Legislativo, o Judiciário, o Executivo e o Moderador. Este com poder final sobre os demais poderes. Bresser Pereira considera que, nesse período, o Brasil era um estado oligárquico, dominado por uma elite de senhores de terra, burguesia rural e de políticos patrimonialistas. Bresser cita Raimundo Faoro para dizer que o poder político do Estado está concentrado em um estamento aristocrático burocrático de juristas, letrados e militares que derivam seu poder e sua renda do próprio Estado. A função primordial do Estado, segundo Bresser Pereira, era garantir empregos para a classe média pobre ligada aos proprietários rurais. A elite brasileira, nessa época, também era formada por juristas e estes, regra geral, eram magistrados com grande capacidade de processar conflitos entre os grupos dominantes, o que garantia a estabilidade do sistema imperial. Nesse período, segundo Bresser Pereira, não havia democracia, as eleições eram uma farsa e a distância educacional e social entre as elites e a população era enorme. Os critérios de ocupação de cargos públicos eram pessoais, e a preocupação com a eficiência da máquina estatal era nula. Estamentos eram grupos da sociedade que detinham parcela de poder e status jurídico próprio. Exemplo: juristas, militares, segmentos da classe política. O critério para pertencer a esses estamentos não era econômico, mas social. Possuir status e prestígio. No patrimonialismo vigente, os estamentos utilizavam sua parcela de poder para se apropriar e usufruir de vantagens do Estado. Eram também denominados burocratas patrimonialistas, pois suas rendas provinham do Estado. Na visão de Wanderley Santos, as oligarquias dominavam a cena política e a maior marca do Estado era um intervencionismo regulatório, direcionado para o principal produto de exportação da época, o café.